É possível evitar uma cirurgia de coluna, hérnia de disco, por exemplo, realizando somente um tratamento não cirúrgico, tratamento conservador? Essa pergunta muito importante que eu recebo de muitos pacientes que eu atendo na fisioterapia, que eu faço avaliação ou dou uma consultoria, tiro as dúvidas online ou na própria clínica. Então vamos lá. Se você não me conhece, muito bem-vindo ao meu canal de fisioterapia, saúde, coluna e bem-estar, exercícios. Eu sou o Renato Murayama, fisioterapeuta especialista em ortopedia e esporte. Trabalho nessa área há mais de 14 anos. Sim, é possível evitar uma cirurgia de coluna para hérnia de disco de forma conservadora, sem a cirurgia. Isso não quer dizer que você tem que fazer um tratamento conservador, tradicional. Muito pelo contrário, você precisa então, vamos lá, vou dar as orientações de como que você tem que fazer. Primeiro de tudo é procurar um fisioterapeuta especialista que tenha formação, capacitação em trabalhar com coluna, que ele seja especialista, tenha experiência nisso, já tem experiência de tratar coluna, problemas de hérnia de disco, já passou por muitos casos na mão dele em que ele viu a evolução, então ele sabe como lidar e sabe quando não é para lidar no tratamento de fisioterapia. Deveria encaminhá-lo para o médico, especialista em coluna, então, para realizar a cirurgia. Acontece que, na minha prática clínica, eu já vi muitos pacientes graves ficando bem melhor sem a cirurgia, só na realização da fisioterapia. Bem como já vi pacientes com problemas de coluna, muita dor, hérnia de disco, com cirurgia marcada para daqui a 30 a 60 dias, por exemplo, e durante o tratamento de fisioterapia, ele evolui, ele melhora tão satisfatoriamente, reduz a dor, melhora a mobilidade, a mecânica da coluna, os seus movimentos para o cotidiano. Ele volta a ter uma vida mais funcional, ativa, melhora a qualidade de vida sem a cirurgia, só com o tratamento fisioterapêutico baseado em movimentos e exercícios, principalmente, que ele cancela a cirurgia. Então, ou eu entro em contato com o médico, cirurgião, ou o próprio paciente faz um retorno médico e comunica que teve uma boa evolução, logo, para já, por hora, vai suspender a necessidade, a urgência de fazer uma cirurgia de coluna. O segundo ponto muito importante, você tem que fazer, se você tem um problema de coluna, uma hérnia de disco, e você quer evitar a cirurgia, o médico já falou que precisa, duas opiniões disseram que sim, uma terceira disse que não, e você consegue sustentar os sintomas com uma medicação ou outra ali que o médico te prescreveu, você acha que dá para insistir, dá para investir tempo, dedicação no tratamento não cirúrgico com um fisioterapeuta, então vamos lá. Esse tratamento de fisioterapia tem que ser, primeiro de tudo, baseado em evidências, baseado naquilo que já foi comprovadamente escrito, pesquisado, definido pela literatura científica, para dizer o que é eficaz para reduzir a dor da coluna, da hérnia, o que é eficaz para a restauração da mobilidade, da funcionalidade da sua coluna, para você viver bem e melhor sem a cirurgia. Então, esse é o primeiro critério que você tem que ter e receber de um fisioterapeuta, é um tratamento baseado em evidências científicas de qualidade que sustentam, que apoiam o uso dessas técnicas e procedimentos para tratar uma hérnia de disco, uma dor na coluna, para evitar assim a cirurgia. Então não é todo e qualquer tratamento que vai dar certo, não é todo e qualquer abordagem de saúde terapêutica que vai trazer resultados para reduzir a dor e para aumentar a sua funcionalidade, a sua mobilidade da coluna, ok? Esse é o primeiro passo. Logo, terceiro ponto importante no tratamento de coluna para evitar a cirurgia da hérnia de disco. O seu tratamento de fisioterapia tem que contemplar majoritariamente movimentos e exercícios terapêuticos específicos para a sua coluna e depois exercícios mais globais, completos, mais funcionais para a restauração plena da sua coluna e da sua hérnia de disco. O que eu quero dizer com isso é, não pode ser um tratamento em que o seu corpo fique parado a maior parte do tempo, deitado na maca, passivamente, sem realizar movimento e exercício, porque o disco, sua hérnia, precisa, para boa cicatrização, para boa evolução e para reabsorção desse disco, para centralização desse disco, vai ser necessário o estímulo mecânico, físico e neurofisiológico para o melhor controle da dor, para o ganho de amplitude de movimento e para a adequada cicatrização do disco, uma vez que o disco ele é volúvel, ele é móvel o tempo inteiro,
disco precisa de movimento, mas há um pequeno momento, por alguns dias, 2, 3, 4, 5 dias, que é muito indicado o repouso, tá? O repouso, então, temporário, o repouso parcial, não de 100% das atividades, para que esse disco saia da crise inflamatória aguda e com o tempo vai descendo a inflamação e aliviando os sintomas com o fator tempo e ou associado ou não com a medicação que o médico te prescreveu, tá? Então esse é o único momento em que é mais indicado um repouso parcial e temporário. Majoritariamente, o tratamento de hérnia de disco e coluna para evitar uma cirurgia, além das técnicas que reduzam a dor, que promovam o alívio dos sintomas, um conforto para você que tem dor nas costas e dor da hérnia, além dessas técnicas, o próprio movimento faz isso, as terapias manuais fazem isso, as técnicas com a mão do fisioterapeuta, o laser e outros recursos mais que o fisioterapeuta vai avaliar o que é indicado naquele momento. Movimento e exercício, majoritariamente, assim que saiu da crise, assim que a dor diminuiu um pouquinho, já é possível evoluir movimento e exercício, você começa então os protocolos de movimentos e exercícios, os protocolos de exercícios específicos para a sua coluna e hérnia, para você fazer tanto junto com o fisioterapeuta, mas principalmente em casa, no seu dia a dia. Vai ter que fazer com mais frequência e regularidade esses movimentos e exercícios, se assim você quer evitar uma cirurgia de hérnia de disco. Precisa de tempo, dedicação, disciplina e muito aprendizado junto com o seu fisioterapeuta. Para você saber fazer o automanejo da sua dor, da sua hérnia, o autocontrole, o autotratamento. Não dependa única e exclusivamente do tratamento somente lá no consultório, na maca, deitado lá com o profissional. Você tem que aprender a cuidar-se, porque ali é 1 hora do seu dia só. E quantas vezes por semana você vai? 1, 2, 3? 3 horas por semana versus as 24 horas do dia, vezes 7 dias da semana. Você então precisa saber como gerenciar a sua coluna e a sua hérnia para reduzir a dor no dia a dia, para fazer movimentos certos e exercícios certos. Assim, você consegue ter uma boa evolução e prevenir a necessidade cirúrgica da sua hérnia. Consegue evitar uma cirurgia. Eu já consegui fazer isso com inúmeros pacientes no meu consultório, na clínica de fisioterapia. Gente, vale ressaltar aqui, você que está me ouvindo, que existe sim uma porcentagem ali, um percentual pequeno de pessoas com hérnia de disco. Estima-se que entre 5% e 10% das hérnias tem uma necessidade cirúrgica. Mas para responder isso, você vai precisar da avaliação presencial do seu fisioterapeuta e do médico para que eles possam definir o seu caso. Se é um caso de urgência e emergência cirúrgica, então não tem escapatória, depende de alguns sinais e sintomas clínicos que convém dizer num próximo vídeo, tá? Se você tiver interesse em saber, comenta aqui que você está preocupado, que você gostaria de saber mais, se é cirúrgico o teu caso ou não, tá? Mas existe sim a possibilidade de você tratar-se dessa hérnia sem a necessidade cirúrgica para a maioria dos casos. Em torno de 90% dessas hérnias podem ser tratadas sem a cirurgia, tá bom? Gostou desse vídeo, desse conteúdo? Curte, compartilha com quem também precisa e tem hérnia de disco, tá com medo de fazer uma cirurgia. Deixa aqui nos comentários embaixo a sua dúvida. E te convido a inscrever-se no meu canal, receber mais conteúdos, mais informações relevantes sobre coluna, hérnia de discos. Até o próximo vídeo. Um abraço.